Eu cito o exemplo do próprio relatório que foi aprovado agora na comissão da medida provisória 884. Ali joga na lata do lixo o Código Florestal. Cumprimentar aqui o presidente, o deputado Kim, cumprimentar os colegas parlamentares que estão aqui nessa comissão geral, os movimentos e as entidades. Eu primeiro queria começar que, na verdade, essa comissão geral, ela foi chamada antes de ter estourado ou aparecido na opinião pública as queimadas, o desmatamento da Amazônia. E há um esforço muito grande do presidente Rodrigo Maia de tentar produzir alguma agenda positiva aqui de consenso aqui dentro da casa, até para poder dar resposta ao clamor da sociedade brasileira, da comunidade internacional, em função do descaso que a gente vem acompanhando por parte do governo Bolsonaro, pelo Ministério do Meio Ambiente, em várias áreas, mas as queimadas na Amazônia e o desmatamento têm chamado a atenção. Só que na medida em que cria espaços para tentar construir agendas de consenso, no dia a dia aqui dentro dessa casa, está andando a todo vapor projetos de leis ou proposições que vai no sentido contrário a esta preocupação expressada, pelo menos, nos meios de comunicações, ou às vezes em ações aqui dentro. Eu cito o exemplo do próprio relatório que foi aprovado agora na comissão da medida provisória 884. Ali joga na lata do lixo o Código Florestal. Então aquilo que foi resultado de um amplo processo de debate e aprovação do Código Florestal, ali anula completamente. Então todos aqueles 12 milhões de hectares que teriam que ser recuperados para adequar as propriedades, no relatório que foi aprovado e que vem aqui para o plenário da casa, da Câmara, para ser votado, simplesmente acaba por terra. Então não tem sentido fazer um esforço ou demonstrar um esforço, falar para a imprensa, mas no dia a dia vota isso. Como, por exemplo, se instalar a PEC 187, que tenta forçar o arrendamento de terras indígenas para o setor da agropecuária, né? Ou se aprovar, da forma como está o relatório, a lei que libera as armas, a posse, e que lá dentro dessa lei, por exemplo, cria os clubes de caça, e tira o papel, inclusive, do IBAMA para fiscalizar, né, o controle, né, e as caças do que vai se caçar, jogando para o Exército fazer o controle, né, dos clubes de caça. Então não tem sentido isso. Mas, chegando agora especificamente no objeto dessa comissão geral, nós somos favoráveis e o Brasil precisa de uma lei geral de licenciamento ambiental. Mas partindo de premissas de que quando você tem uma lei de licenciamento ambiental, e que é papel do Estado fazer, é o Estado que faz isso, é o poder público que faz. E o poder público vai no sentido de zelar, em primeiro lugar, por aquilo que é patrimônio da coletividade. Então, quando se analisa os impactos ambientais e quando se diz que é necessário fazer estudo de impacto ambiental para determinados empreendimentos, seja qual ele for, e aí eu não estou, independentemente do quanto que ele é importante economicamente para o país, ou para gerar emprego, ou para gerar riqueza, quando se avalia, é porque você está cuidando de bens que não é importante só para a nossa geração ou para um determinado setor econômico. Nós estamos falando de ativos, de bens, que é importante inclusive para as futuras gerações. E que às vezes
são importantes não só para aquela comunidade ou para aquele país. Às vezes são bens que são importantes, inclusive, para a humanidade. Então, uma lei geral precisa partir de premissas que considera a participação social, de saber que a comunidade, que a sociedade, a opinião pública precisa acompanhar os processos. Que precisa ter segurança jurídica do ponto de vista dos ganhos que a sociedade construiu do ponto de vista de legislação, de direito ambiental, que olha para o futuro e que respeita as outras formas de vida e não só da nossa espécie. Então precisa ter segurança jurídica, que tenha segurança e o entendimento que a sociedade quer construir uma sociedade uma nação que contemple a diversidade étnica e cultural, portanto, povos e comunidades, os direitos que estão consagrados já na Constituição, tem que estar assegurado. Por isso que também o princípio da precaução precisa estar sendo considerado. O relatório que foi elaborado pelo deputado Kim não assegura o que está colocado. Tira o papel do CONAMA, de todo o sistema. Tira o papel de instituições importantes, como a Fundação Cultural Palmares, ou do ICMBio, que cuida de parte desse conjunto, desse legado que o Brasil construiu do ponto de vista da legislação. Por isso que nós, inclusive, fomos no caminho de apresentar um relatório alternativo, porque nós queremos uma lei geral que seja atualizado, que desburocratize, que ajude a trazer, inclusive, investimentos. Mas, para isso, nós precisamos mudar o espaço de negociação. O deputado que me antecedeu falou, inclusive, do radicalismo. Se o setor da agropecuária nesse Brasil, o setor de infraestrutura e o setor financeiro, se não fizer uma inflexão e não sair do radicalismo, não sentar numa mesa e considerar os ganhos do ponto de vista da legislação ambiental e social como garantia e conquista da sociedade brasileira, nós não vamos a lugar nenhum. O radicalismo não está nos ambientalistas ou nos povos indígenas quilombolas. O radicalismo, neste processo de negociação, está com a bancada da Frente Parlamentar da Agropecuária, da Infraestrutura, que no relatório do deputado Kim colocou as suas posições, inclusive de questões que sequer apareceram nas audiências públicas. Então esta comissão geral aqui, como as audiências públicas, não está servindo mais de espaço para a gente construir o consenso necessário. Ou nós arrumamos um espaço onde possa aprofundar e fazer com que esses setores façam uma inflexão e saia do radicalismo de querer ganhar e produzir riqueza a qualquer custo, senão a gente não vai conseguir. Muito obrigado, deputado Nilton Tato.